Você pode gostar ou não do Bolsonaro, você pode ter a sua opinião com relação a ele, mas essas últimas decisões nos processos contra ele são extremamente preocupantes. Eu vou te explicar um pouco aqui hoje. O ministro Alexandre de Moraes decretou diversas medidas cautelares contra Bolsonaro, o que eu considero já um prelúdio por uma futura e possível e bem provável decreto de prisão preventiva. Então, só para você entender, mas antes, me siga aqui no nosso canal, me siga também no Instagram, mas principalmente aqui no nosso canal do YouTube, onde você tem informação jurídica de qualidade e acessível para todos. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes hoje decretou diversas medidas cautelares contra Bolsonaro. Essas medidas cautelares, elas não foram decretadas no âmbito daquela ação penal que ele já responde, que inclusive já teve audiências, já teve a instrução processual. Essas medidas cautelares foram decretadas no meio de um inquérito em que se apura principalmente a conduta do filho dele, do Eduardo Bolsonaro. E por que eu considero que essa decretação de medidas cautelares é injusta? Eu já vou explicar, mas antes eu quero que você entenda quais são as principais medidas cautelares impostas pelo STF, primeiramente pelo ministro Alexandre de Moraes e agora já ratificadas, ou seja, confirmadas pela maioria da primeira turma do STF. Olha só. Bolsonaro, 1. Terá que usar tornozeleira eletrônica. 2. Não poderá usar as redes sociais. 3. Não poderá manter contato com o filho, Eduardo Bolsonaro. 4. Não poderá se aproximar de embaixadas. 5. Não poderá manter contato com quaisquer embaixadores. E por fim, número 6, ele terá que se recolher à sua casa no período da noite, das 7 da noite às 7 da manhã e durante todo o dia aos finais de semana. O primeiro ponto que é importante a gente ressaltar aqui dessa decisão do Moraes, eu li a decisão, então posso dar o meu parecer jurídico aqui, é de que, em primeiro lugar, o Código de Processo Penal, que é a lei que rege essas questões de prisão, de medidas cautelares, ele traz uma série de medidas cautelares. Ele traz um rol, um grupo de medidas cautelares possíveis. E há uma discussão na doutrina sobre se o juiz pode impor outras medidas cautelares além das medidas cautelares que existem no Código de Processo Penal. Há uma discussão ferrenha sobre isso. E eu confesso que vence, inclusive na jurisprudência, a tese de que cabem medidas cautelares, mesmo que não previstas expressamente no Código de Processo Penal, desde que sejam compatíveis com o caso concreto, com o processo em si, e que sejam devidamente justificadas. Nesse caso do Bolsonaro, quase todas essas medidas cautelares que eu te mencionei não são previstas no texto de lei. São invenções do ministro Alexandre de Moraes. E como eu disse, existe uma discussão se o juiz pode ou não criar medidas cautelares além das que já existem na lei. E o entendimento que prevalece é que sim, mas ele tem que justificar. Inclusive, tem que justificar melhor esses casos quando há uma medida cautelar não prevista na lei. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é de que a maior parte dessas medidas cautelares elas são extremamente gravosas, desnecessárias. Veja, você impedir uma pessoa, um investigado que seja, de manter contato com seu filho é uma medida cautelar desproporcional. Tem sido moda no judiciário
e a gente precisa bater nessa tecla, de impor medidas cautelares que impossibilitam a pessoa de acessar as redes sociais. É um apagão de rede social. Também acho exagerado. Também acho exagerado. Também acho exagerada a decisão de impedir um investigado de manter contato com embaixadores, de entrar em embaixadas. Exagerado, a não ser neste último ponto, que concretamente fundamentada em elementos de prova. Então, olha, existe um risco concreto de fuga do investigado. Então, além da retenção do passaporte, que já aconteceu com o Bolsonaro em janeiro desse ano, então o impedimento dele entrar em embaixadas, que seja. Mas tem que justificar no caso concreto. Ou seja, há um iminente risco de fuga pelo motivo X, Y e Z. E quando eu tomei conhecimento dessa decisão do STF hoje pela manhã, inclusive com vários jornalistas me ligando para saber qual era a minha opinião, eu, sem ler a decisão, eu juro que eu acreditei que tinha algum fundamento, tinha alguma coisa concreta ali que justificaria essa questão das medidas cautelares atípicas. Qual foi a minha surpresa ao analisar a decisão, ao ler a decisão e descobrir que, na verdade, não há, pelo menos na decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma justificativa concreta para a decretação dessas medidas cautelares. Basicamente, o fundamento fático do fato, do dia a dia concreto utilizado pelo STF foram os posts e as manifestações do Donald Trump, presidente americano, e do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Tá? Evidentemente que nós podemos fazer vários questionamentos com relação a essa atitude do Trump e principalmente a essa atitude do Eduardo Bolsonaro, que eu particularmente não acho válida. Tanto não acho válida que acabou por prejudicar o próprio pai. Mas, por outro lado, eu também não vejo como congruente, como válido, o uso de um argumento baseado em terceiros. Então, olha, terceiros estão fazendo XYZ. Mas como que o STF não pode prender o Donald Trump e não pode prender o Eduardo Bolsonaro que estão lá fora, vamos aplicar aqui, então, em quem está aqui dentro. Então, esse ponto fugiu muito da regra do jogo. E isso aí, como eu disse, você pode gostar ou não do Bolsonaro, mas esse desrespeito à regra do jogo, ele é muito prejudicial, não só para a justiça no nosso país, mas também para todo o sistema político que já está extremamente instável aqui no Brasil. Então, o argumento principal utilizado tanto pela Procuradoria-Geral da República como pelo ministro Alexandre de Moraes, no meu ponto de vista, como jurista, são insuficientes para justificar as medidas cautelares impostas a Bolsonaro. Pessoal, para além disso, tudo isso que está acontecendo me parece, e aí eu quero saber se você concorda comigo ou não, um prelúdio, uma preparação para um futuro decreto de prisão preventiva de Bolsonaro. Me parece que já há uma preparação para esse decreto de prisão que deve ser feito em breve. Reforço. As medidas cautelares impostas a Bolsonaro são exageradas, desproporcionais e descabidas, no meu ponto de vista, segundo a minha análise jurídica, se é que a gente ainda pode ter uma análise jurídica divergente nesse país. Me parece desproporcional, principalmente porque foge do rol
previsto na lei, são invenções e, para além de serem invenções, não estão devidamente justificadas nos autos. E isso é um problema muito grande para nossa justiça, que já vem sofrendo muito com uma questão de credibilidade, e agora nesse embate com Donald Trump, Bolsonaro, Lula, acaba entrando numa bola dividida que eu acho extremamente perigosa. Então, se você me perguntar, Paiva, resume aí, qual que é a sua opinião? Minha opinião é, não vejo cabimento nessas medidas cautelares impostas a Bolsonaro, não vejo cabimento em impor medidas restritivas de locomoção, de diálogo, de manifestação nas redes sociais, em razão de fatos praticados por terceiros, leia-se que Donald Trump e Eduardo Bolsonaro. Ah, mas é o filho dele. É o filho dele, mas não é ele. Não é ele. E terceiro ponto aqui. A gente tem que entender que esse tipo de medida cautelar, que vem sendo adotado muito pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, impedimento de manifestação em rede social, impedimento de contato com fulano, com cicrano, isso aí é extremamente prejudicial. E vou te dizer, não é aplicado nem para os piores bandidos do nosso país. Sejam traficantes, sejam pessoas que desviam dinheiro do INSS, sejam pessoas que roubam bilhões de reais do nosso suado dinheiro. Para essas pessoas não existem medidas cautelares tão graves como essas. Então, esse vídeo não é uma defesa de Jair Bolsonaro, mas é uma defesa do sistema jurídico, da eficácia, da credibilidade de um sistema jurídico que, na minha avaliação, já está indo para as cucuias faz um bom tempo. Gostou desse vídeo? Comenta aqui, não esquece de me seguir, segue o nosso canal, se inscreva, deixa o seu like e principalmente deixa o seu comentário e fala o que você achou dessa explicação, se te ajudou a entender um pouco mais esse caso e se você gostou, curte e comenta, que a sua avaliação é muito importante para nós. Beijo, abraço, tchau!